Irã. Você já se imaginou indo para esse país tão diferente? Aliás, qual o país mais diferentão que você gostaria de conhecer? Me fala aqui. Bom, eu tenho conquistado esses sonhos de uns anos para cá, em conhecer países que são muito diferentes da nossa cultura, e isso me faz muito feliz. E hoje a gente veio bater esse papo, falar sobre isso. Afinal, tudo tem a ver com o canal, porque eu só comecei a conseguir construir tudo isso na minha vida com o minimalismo, é claro. Porque antes, gente, eu gastava tanto, mais tanto, que eu não entendia o real valor das pessoas. Desliga, tá, por favor? Calma, tô entrando sim. Que eu não entendia o real valor das pessoas e o real valor de conhecer a cultura no mundo inteiro. Vamos lá? Bom, Tatá, presente-se. Tatá Lazuri por aqui, entrando no vídeo aqui para ver se tá tudo certo e fazendo sempre aquele barulhinho do começo da live. Então, hoje a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho do que foi essa viagem pro Irã. No começo eu sempre falo, bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sempre falo para os nossos amigos. Eu vou para viagem com, para mim, uma total surpresa. A Rê gosta muito de estudar os destinos, de saber como que é, de saber como é que é tudo nos mínimos detalhes. Eu já não, eu já vou mais pela surpresa. E esse foi um destino que me surpreendeu assim absurdamente. Acredito que há muitos de vocês também. Quem pôde acompanhar a Rê pelo Instagram, ela compartilhou bastante da nossa viagem por ali. Vai vir muita coisa aqui no canal também. E hoje a gente está fazendo essa live para trocar essa ideia e essa experiência com vocês, contar um pouquinho do que teve de perrengue, contar um pouquinho do que a gente achou de muito diferente no Irã, do que surpreendeu a gente. Então, hoje a gente está aqui para trocar essa ideia com vocês. Quem quiser, já deixando pergunta, gente, eu tô aqui online aqui no vídeo já para pegar as perguntas de vocês, trazer aqui para a gente responder, tá bom? Vamos lá, e hoje a prioridade, então, é responder vocês sobre o Irã, para a gente se conectar, para a gente conseguir explicar, né, como que foi essa viagem, como foram as decisões. E eu quero muito saber o que vocês querem saber sobre tudo isso. Eu não consegui enxergar, o Tatá que vai ficar Eu aí toco aqui, pode deixar. com as perguntas. E nós temos perguntas também do Instagram, porque eu abri caixinha lá. Temos. Então eu separei algumas coisinhas pra gente contar, principalmente eu quero falar dos perrengues, Tatá falou que não queria falar muito de perrengue. Eu gosto de contar os perrengues porque eu acredito que isso ajuda, né, pra quem vai viajar pra um país diferente, pra quem vai viajar pra um país que não tá acostumado, a evitar qualquer problema. Cuidado ali só, por favor. Aí, vamos lá, deixa eu abrir aqui. Isto. Vamos lá. Bom, vamos começar então. Primeira coisa. Cadê? Eu fiz uma listinha aqui pra gente falar. Vamos falar um pouquinho de como é essa decisão de ir pro Irã e como que é a entrada no país. Bom, gente, eu tenho alguns objetivos de vida e um deles é conhecer 100 países até os meus 50 anos. Claro que com a pandemia, 2 anos aí praticamente sem viajar, até viajei, mas muito menos, a gente ficou um pouco prejudicado. Mas não é isso que impediu a gente de viajar e continuar com as metas. Talvez a gente restabeleça alguns números, mas ainda vou continuar falando aí esses 100 por 50. E não é só passar pelo país, eu gosto realmente de conhecer a cultura. E aí, entre os países dos meus sonhos sempre estiveram Índia, que era um dos primeiros, a Indonésia, principalmente a parte de Bali, alguns países do Oriente Médio, e principalmente a parte do Irã, né? Essa questão da Pérsia, essa cultura pérsia, sempre me encantou muito. E também o Japão, essa outra região aí da Ásia, que eu ainda, né, não tive oportunidade, acredito que vai demorar um pouquinho mais pra gente ir. Tenho também muita vontade para Nova Zelândia, Austrália, para essa outra região. Mas enfim, eu tinha alguns principais países. E quando nós decidimos nos casar, né, o Tatá me pediu em casamento ano passado, a primeira coisa que eu falei era o quê? O que era o mais importante? Lua de mel. Lua de mel. Porque eu nunca tinha tido essa sensação de lua de mel, né? De ir para um lugar. Eu pensava, será que tem que ser um lugar para descansar? Como que vai ser isso? Mas eu tinha certeza que teria que ser uma das viagens mais importantes da minha vida. E eu comecei a pesquisar os destinos, dei algumas opções pro Tatá. E aí passei, a gente foi ver Vietnã, Laos, eu não conheço a Tailândia, né? A gente puxou vários destinos. E o Irã, quando a gente começou a estudar sobre a cultura persa, eu já tinha estudado um pouco, passei as coisas pro Tatá, nos encantou. E aí a gente tava com medo, né? Questão de guerra, tudo que tá acontecendo. Então a gente falou, não, a gente vai decidir meio que em cima da hora. E aí algumas perguntas que estão aqui sobre agência, fechar ou não por agência,
Tudo isso a gente vai respondendo contando. Vão perguntando mais o que vocês quiserem saber. E aí, assim, primeira coisa, né? A gente foi atrás de documentação. O Irã é um país super difícil no sentido de fazer tudo sozinho, porque é um país super fechado, tem pouquíssimo turismo e tem o embargo americano. Então tem algumas restrições. Então o primeiro passo é ir atrás do visto, no caso. E aí tem algumas observações, por exemplo, que você nunca pode ter ido para Israel. É uma das coisas que eles perguntam e eles falam, se você já foi para Israel, não vamos liberar o visto nesse momento. Isso é uma questão totalmente política. E aí, além disso, eu já quero falar, talvez eu fale algumas vezes isso nessa live para vocês. Uma coisa que eu sugiro, tiveram algumas pessoas que me atacaram no Instagram, pessoas até seguidoras, né? Eu até mostrei pro Tatá que falaram, nossa, que absurdo falar bem do Irã, eu vou parar de te seguir, recebi algumas ameaçinhas e tal. O que eu tenho para dizer é o seguinte, nunca julgue um povo em razão dos atos dos seus governantes, né? Então não é porque o presidente, porque o rei, porque o chá, porque o imperador faz ou fez certo tipo de coisa que o povo é assim, né? Então antes de julgar, por que não conhecer, né? Eu sempre falei isso. Eu prefiro 1000 vezes num lugar, mesmo que eu odeie, mas pelo menos eu posso falar, não, eu fui lá, eu vi como é, do que ficar julgando sem conhecer. Então, assim, eu aprendi isso lá e eu vou levar isso pra vida. Não julgar um povo, né, pelos atos dos seus governantes. Então, isso a gente tem que partir muito desse princípio. Bom, e aí fizemos o visto, então, preenche uma documentação, paga mais ou menos $100, né? 85 euros ou 85 dólares. Lá para eles, o dólar e o euro... Gente, quem for para lá leva dólar, porque o euro e dólar eles pagam exatamente a mesma coisa. Sim. E aí, então, tem essa questão. E aí, bom, enfim, conseguimos o documento, embarcamos. Quer contar um pouquinho da chegada? Nós chegamos por um aeroporto secundário. A gente não chegou pela capital Teherã. Nós chegamos por Sirhat, que é uma cidade mais ao sul. Então a gente ia chegar pelo sul, subir de carro e ir embora por Teherã. Na chegada, nós chegamos no aeroporto muito pequeno, muito simples. É uma volta no tempo, imagina um aeroporto de Porto Seguro dos anos 80. Era aquele aeroporto que era uma cidade menor, recebia menos passageiros que, por exemplo, Salvador, que era a capital, e um aeroporto menor, anos 80. Então nós chegamos, tínhamos eu e a Renata e mais 4 ou 5 turistas só, o resto era tudo iraniano. As famílias esperando do lado de fora, acho que aquele pessoal que sai para trabalhar, a família vendo o cara lá pelo vidrinho já gritando, foi bastante legal a chegada. E assim que a gente chegava, a gente ia para um guichê, eles viram que a gente era turista, a gente tinha que voltar para um guichê do banco, o cara, desculpa, abriu a janela, na verdade ele não conseguiu abrir, né? Ele ficou tentando abrir umas 10 vezes, não conseguiu abrir a janela, cobrou a gente pela porta mesmo, fazendo um papelzinho na mão. Voltamos para o guichê da imigração, tipo, meio que sem nada, não tinha um recibo, não tinha nada. Aí o cara do guichê da imigração deu um grito pro cara do banco, pagou, então pode passar. O que tinha dentro do guichê do banco, você lembra? Uma cama. Um colchão sem lençol, no fundo, sem lençol, nada. meio bagunçado. Muito doido, né? Muito doido. Eles devem receber muito pouco turista por Sirhat. Acho que o pessoal entra direto por Teherã. Teherã é um aeroporto bem maior, aeroporto de capital mesmo. E aí eles perguntavam, Brasil, né? Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Poucas pessoas falam inglês, e a gente fala inglês, a gente se comunica, né? Nós tentávamos nos comunicar explicando que era em férias e tal, e foi muito interessante. E aí chegamos nessa cidade que é Sirhat, que é no sul do país. E aí a nossa ideia, viajar de carro. Bom, já vou responder o Jean que eu já vi aqui, né? Tem algumas perguntas, eu vou Isso, a gente vai intercalando as deixar. Histórias com as perguntas, pode ser? Acho que vai ser legal. Passa do Jean que eu já vi que subiu aqui. Mas você não quer acabar de falar de Sirhat? Ele tá perguntando se a gente viaja usando milhas. Eu sei, mas eu já quero aproveitar. Então vamos lá. Se a gente viaja usando milhas. Então, isso. O que acontece, né? Eu vi que o Jean tinha perguntado, Jean, um super beijo. Nós sempre usamos, né, optamos por milhas. Inclusive, a gente tentou para essa viagem, ver se a gente tinha quantidade. Depois, se quiserem, a gente explica um pouquinho como a gente comprou as passagens para diminuir um pouco o custo e ficar mais proveitosa. Se vocês quiserem, a gente conta um pouquinho. O
que a gente faz? Geralmente a gente viaja assim por milhas e a gente sempre priorizou pagar tudo no cartão. O que acontece? Parece que tiveram algumas mudanças na questão das milhas, principalmente com a Latam. Eu não vi ainda. Eu sei que eu tinha uma passagem retirada já por milhas para maio de 2020, que eu ia com a Lígia, que é uma prima nossa, para Nova York. Claro, com pandemia, com tudo, nós cancelamos e eles não nos restituíram. Falaram que a gente tinha 2 anos para usar. Foi uma confusão, a gente não conseguiu ver a cor dessas milhas de novo. Então nós estamos juntando novamente, mas a gente ama milhas e sempre prioriza. Porém, eu quero dar uma estudada, eu preciso entender um pouco melhor como está, porque eu ouvi dizer que, por exemplo, Latam mudou muita coisa que já não tá tão boa. Inclusive, o meu cartão de crédito é Latam e eu vou repensar aí como vai ser. Se você tiver dicas, que eu sei que você viaja bastante, me passa também. Bom, então essa daqui foi uma viagem que a gente comprou inteira, tá? E aí é legal já emendar, que tem bastante pergunta aqui, que eu já vi no Insta, perguntando o seguinte: se a gente fez por agência de turismo. Sim. Eu vou falar um pouquinho, depois se vocês quiserem também perguntem mais, que a gente ama responder. Essa viagem, especificamente, por ser lua de mel, eu falei, Tata, eu quero uma viagem sem perrengue. Sabe, eu não quero... Claro, perrengue pode acontecer com todo mundo, né, gente? Com agência ou sem, não é isso. A questão é que eu queria um pouco mais de tranquilidade. A gente veio da organização do casamento, a gente sempre viaja super organizado financeiramente, a gente nunca comete nenhum excesso. Eu falei, ó, essa viagem eu quero, claro, sem excessos também, mas eu quero uma agência pra gente ficar tranquilo. Porque é isso, né, gente? Tem destino, a Índia mesmo. Eu também fiz por agência, uma coisa mais mochilão. E foi perfeita. Então, tudo que a Bolívia a gente fez nesse mesmo esquema. Existem alguns destinos que a agência é recomendado. E essa agência ter uma pessoa local para fazer a viagem, além de ser muito mais seguro, muito mais tranquilo, enriquece demais a viagem. A gente teve uma viagem assim para o Irã. Os 2 guias que acompanharam a gente durante a viagem foram fantásticos, assim, eles levaram a gente em lugares que o pessoal não ia, a gente fez muita coisa muito legal. A Rê vai contar aqui para vocês daqui a pouco, a gente foi jantar na casa de uma família iraniana real, que era uma amiga da guia que estava com a gente. Então, assim, foi muito legal, a gente fez muita coisa que os guias, assim, enriqueceram absurdamente a nossa viagem. Perfeito. Muita história. O que eles sabiam de história? O pessoal lá é muito culto. Eu vou até deixar um pouquinho, para segurar um pouquinho, para falar sobre o povo iraniano, que a Rê deu até uma entradinha já aqui, falando que a gente não deve confundir o governo, como os governantes tocam a política externa do país, com o povo. E isso daí eu vou deixar mais para o finalzinho da live, porque eu acho que é o ponto alto, né, Rê? Exatamente. Aliás, já vou pedir para vocês deixarem o like. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ajude aí, eu preciso retomar esse canal. Vocês sabem que o canal é minha profissão, meu trabalho aqui, eu faço com muito amor. Então, pra gente fazer o canal crescer juntos, pra ter mais oportunidade de trazer esses lugares pra vocês. Quem sabe montar grupos e tal. Então, deixem aquele like, por favor, hein? Compartilha, a gente tem 44, bora, foco nas 100 pessoas hoje, vamos lá. Bom, tem mais uma pergunta aqui que eu já vou responder pra gente continuar. A gente vai fazendo nesse esquema, né? Entre contar as histórias e responder. Aliás, vão comentando aqui também se o som tá bom, que a gente tá um pouquinho longe do microfone. Beijo, Andresa Xavier, de Catanduva. Beijo, beijo. Qual pergunta você quer, Rê? A de Israel. Lá pra baixo. Aqui. Tá aqui? Cadê? Aí, pode aqui. clicar nessa. Tá. Eu tô enxergando muito bem. Bom, aí é o seguinte, Israel, sim, talvez seja um dos nossos próximos destinos. Com certeza queremos conhecer, a gente tem a ideia de fazer talvez Israel e Jordânia, né? Sim. É um sonho. O ano passado, quando eu fui pro Egito, a gente tava com essa possibilidade de ir até lá. A Raíssa é uma amiga minha que eu viajei com ela e ela tava morando no Egito. A gente pensou em ir até Israel, não deu porque ainda tava fechado. Foi um momento que eles se fecharam novamente por conta da quarentena de Covid. Então a gente não foi, mas a gente pretende sim, é um dos grandes sonhos que a gente tem. Bom, e aí vamos lá, chegamos então em Sirá, vamos continuar de onde a gente parou. Temos essa guia, que é a Tahura, gente, maravilhosa. Ó, a Beatriz, que é da Pervoy, que organizou tudo por aqui, ficou super alerta o tempo todo. E aí lá foi a Tahura, né? Porque essa conexão, geralmente, agência do Brasil com agência local. Uhum. A Tahura, maravilhosa, e a gente teve muita sorte, porque a Tahura fala um espanhol sensacional, porque ela morou na Venezuela. Então, o espanhol pra gente é muito fácil, né? O próprio Tatá, que nunca foi de estudar espanhol em si,
entendia tudo tranquilo, né? Entendia e Falava. E ela me entendia também. Então, Também. meu portunhol Funcionou. deu certo. Eu falo espanhol e, assim, foi muito tranquilo, muito tranquilo. Então, a Tahura, assim, deu show pra gente. Então, chegamos, fomos pro hotel descansar e tal, e aí começou. Bom, eu tinha uma visão eu já tinha uma visão de ser que o Irã seria um país maravilhoso por pesquisar no Google, livros, até tem um livro que tá aqui em cima, se você quiser pegar, tá. Por olhar, né, tudo que a gente olhava pela internet. Mas eu imaginei que fosse um país, por exemplo, que a gente fosse andar, ver uma coisa bonita, daqui a pouco, sei lá, anda mais um pouco e vai chegando nos lugares para conhecer distantes. Gente, é um país, eu não consigo nem assim pensar em um que tem tanta coisa tão próxima uma da outra, talvez você vai me ajudar, vocês também. Muito legal, eu quero achar uma coisa. Você tá numa praça, você olha para um lado, é aquele monumento maravilhoso, uma mesquita surreal. Aí você olha pro outro, você entra num restaurante, é incrível. Aí você tá na praça, sabe, assim, ele é muito rico de detalhes. Eles têm uma preocupação com a arquitetura, em manter essa arquitetura, que, assim, potencializou a 10 o que eu imaginava. Vocês não têm noção. Eu já tinha, por isso que eu falo, eu tinha uma expectativa alta, porque eu tinha visto muita coisa na internet. Sim. Mas lá, olhando, assim, é inacreditável. Mas uma coisa muito legal, assim, pra mim, que mexe sempre comigo. Limpeza e educação do povo. Demais. Né? O respeito com os lugares. Muito. A limpeza tava assim... A limpeza é surreal. Você não vê lixo no chão, você não vê bituca de cigarro, você não vê... Sabe, uma cidade, por exemplo, a gente tava num centrão, né? Não num lugar turístico, num centrão, numa praça, num lugar muito limpo, muito limpo. Então isso pra mim, assim, enche os olhos, eu fico muito feliz de ver, né? Observar as crianças jogando tudo no lixo, tudo direitinho, muito organizado nesse sentido. E, por outro lado, o que eu ia falar? Eu ia falar da limpeza, que era super limpa. Educação do povo. E a educação do povo, eles têm esse costume de guardar, de valorizar, de falar muito bem, né, das próprias coisas. Isso é muito legal, eu acho que às vezes falta um pouco no Brasil. A gente, por exemplo, uma semana antes, na mesma semana a gente tinha ido fazer o tour no centro de São Paulo. E aí você vê, né, a cidade tão jogada muitas vezes, né? Eu amo São Paulo, eu amo o Brasil, sempre falo pra vocês, mas a gente vê aquele monte de lixo no chão, né? Às vezes pichado, poxa, pichado, é tão triste, né? Ver a nossa cidade pichada. É tão triste ver desse jeito. Então são valores assim que mexem com a gente, né? Só para ter uma ideia, aqui a gente está em 49 pessoas. Conta para mim aqui quem acompanhou a viagem da Rê pelo Instagram, porque vai ser até mais fácil de fazer eles imaginar, sendo que vocês já viram alguma coisa do que a gente está falando. Ou quem não acompanhou a viagem pelo Instagram, quer ver alguma coisa também das cidades, pede para mostrar aqui que eu vou mostrando algumas fotos assim, por exemplo, de alguns lugares, tipo o teto de uma mesquita, como é. Tem alguns lugares, tem algumas coisas muito malucas aqui no livro. Não, a gente pode falar só para quem acompanhou a viagem pelo Instagram, quem não acompanhou, só para entender mais ou menos quem que já está mais ou menos por dentro do Irã. Legal. Vai ter, a Érica falou, façam uma série de vídeos. Vai ter, Érica. Vai ter. Eu tô em busca de um editor pra me ajudar, gente, que eu não tô dando conta. Eu ainda preciso editar o vídeo. Eu tô editando hoje, inclusive, eu fiquei trabalhando. Ontem e hoje, trabalhei pra caramba editando o vídeo de Curaçao. Então, quem tiver editor com preço bom, né, gente? Porque sabe como é, né? Canal ainda iniciando. Quem tiver dica de editor, eu preciso de um editor urgente pra me ajudar. A Verusca linda acompanhou. A Vera, minha sogra maravilhosa, aniversariante da semana. Gostaria de ver essas fotos. Vamos mostrar. Eu tenho foto aqui. Ó, tem algumas coisas muito legais. Ó, o Giancarlo vai passar. Aliás, já anota aí se você topar fazer uma live comigo pra gente falar de milhas. Topa? A gente pode conversar esse papo aqui. Eu vou amar. Vamos lá, o Tata vai vendo as perguntas. E uma das coisas muito legais também que a gente estava falando no começo, eu não quis cortá-la, no comecinho da viagem ela falou um dos motivos que a gente escolheu o Irã, que a gente estava vendo também Laos, Camboja, Vietnã. Só que uma das coisas mais importantes que a gente tem que ver antes de viajar é como é o clima no local na época que você vai. Nessa época, Laos, Camboja, Vietnã, é a época das monções. Chove absurdamente, então não é indicado viajar para lá. Então, mais um dos motivos que a gente acabou optando mesmo pelo Irã, depois que a gente viu que... Porque ele já era prioridade, na verdade. Sim, é que o lance da guerra depois pacificou um pouquinho lá e a gente criou coragem aí para ir.
mas esse lance de pesquisar o clima do local antes de viajar é uma boa. A gente já ficou preso em Cuba na época de furacão, a gente ficou lá 4, 5 dias a mais do que a gente pretendia ficar numa viagem e não é, não é uma experiência muito tranquila, muito gostosa. Tem vídeo aqui no canal. Tem vídeo aí, quem quiser acompanhar a gente preso em Cuba. Bom, aí uma questão também interessante de falar dos perrengues. Dinheiro. Bom, nós levamos euro, porque olha a nossa matemática. Primeiro porque a gente também foi para Paris, então a gente já comprou euro. Outra, porque quando a gente foi fechar o pacote, a Bia falou o seguinte, olha, tem um suplemento, só a folha vai fazer muito barulho no microfone. Tá. Desculpa, gente. É que o barulho, qualquer barulho depois eu sei que fica no microfone, depois vocês falam, tava muito barulhenta. Então por isso que eu fico preocupada com o barulho. Daí vamos lá. Quando a gente foi fechar, a Bia falou assim, olha, a gente pode fazer um suplemento de $100, a gente ficou 8 dias, no caso, né, no Irã, para as refeições. Então vocês pagam $100 já e nós organizamos todas as refeições para vocês. A gente topou, porque nós descobrimos que nós não conseguiríamos ir nos restaurantes sozinhos, porque eu vou mostrar muito para vocês isso. Um cardápio no restaurante não tem versão em inglês, vem só escrito em persa, tá? E aí, eu também quero deixar isso daqui bem claro para vocês, deixa eu explicar do cardápio, depois eu explico isso que é legal entender. Vinha o cardápio pra gente, a gente não tinha noção do que, né, aquela escrita super diferente. Alguns ainda tinham foto, mas mesmo por foto é muito difícil de entender. Então foi muito legal fazer esse suplemento. Então, o nosso dinheiro, a gente gastou, num total, um pouquíssimo dinheiro, a gente trocava. Só que daí veio uma questão. O dinheiro lá, quanto que é, Tatá? 1 milhão? 300 mil? Lá, $1 é igual a 300 mil tumans. Só que 300 mil já é um pouquinho já é uma boleira de dinheiro. Aí quando você ia trocar um pouquinho mais de dinheiro, eles te davam uma boleira de dinheiro assim, ou assim. O Rodrigo tem uma hora que trocou. Não cabia na minha bolsa. Enorme. E outra, você não consegue usar o cartão internacional lá. Lá só cartão interno. Porque eles estão fora do sistema global de bancos. Por conta do embargo. Por conta do embargo eles estão fora. Então, só eles não usam dinheiro lá. Eles só usam cartão deles. E quando precisa de dinheiro, é uma boleira de dinheiro muito grande, porque o dinheiro deles é muito desvalorizado. Então, a questão do dinheiro é um perrenguinho, porque quando você vai trocar 100 euros, eles te dão um dinheiro. Não, e o pior... Não dá pra pôr numa carteira, tem que pôr numa bolsa. O euro pra gente do dólar chega a 60 centavos de diferença. Um euro, eu não sei quanto tá hoje. Dá uns 40, 50 centavos de diferença. Lá iguala. Lá iguala, e a gente levou euro. Então, pra gente foi péssimo na troca. Sim. Como eu falei, né? A sorte é que a gente pagou muita coisa daqui, então a gente gastou pouquíssimo lá. E aí, em regra, como a gente tinha levado euro, foi péssimo. Então, quem for pra lá, leve dólar. Em regra, tá? Eu vou falar isso em regra. É sempre melhor levar dólar, porque é muito comum cobrarem o euro quase igual ao dólar por aí. Em vários países. E aí, quando a gente compra aqui, que é muita diferença, depois entra pelo cano lá. Então, isso é importante de sempre levar dólar. Claro, consulta antes para ver se eu tô falando que faz sentido, né? Às vezes pode mudar. Vamos lá, temos mais perguntas. Eu tenho um comentário que eu ia fazer. Se tu até quiser achando as perguntas aqui no meu Insta, enquanto isso, vê qual que você prefere. Deixa eu falar uma coisa legal. É o seguinte, eu vou explicar muito por cima com todo o respeito, né? Se alguém, de repente, de alguma dessas descendências, ou com essas ascendências, escutarem e eu falar uma besteira, me corrija, mas eu vou falar mais ou menos por cima para despertar até uma curiosidade, que é o seguinte. A gente às vezes tem mania de falar, é árabe, né? Como se todo mundo fosse árabe. Então, assim, o árabe é a região da Arábia Saudita, Dubai, todos esses países que né, tem essa ascendência árabe, que fazem parte dessa região. Os persas, essa região do Irã é persa, tá? Ela pode até... né, durante as guerras ela tirou alguma influência árabe, mas ela é persa. E eles não gostam de ser chamados de árabe. Porque né? não são. Porque não são, cada um com o seu. Assim como os turcos, né? Então, cada um, né, na sua... Os egípcios, né? Você não come comida árabe, você come comida egípcia. Né? Inclusive, no Irã, como eles são persas, a língua é muito diferente. Então, é claro que às vezes tem uma influência, alguma comida que pareça, alguma coisa que seja próxima... Mas, em regra, é tudo diferente. Então, se você fala, esse daqui é árabe. Não, não é árabe. Então, é legal a gente compreender, entender culturalmente o que isso significa pra,
viver com respeito, né? A gente gosta de ser respeitado, a gente gosta de respeitar e entender culturalmente a importância disso, né? Sim, aqui no Insta, óbvio, né? Tem 3 perguntas querendo saber de como que era a questão das vestimentas lá. E a Carol Moreno aqui no YouTube também perguntou: você teve dificuldade com a vestimenta nesse país? Precisou comprar roupas por lá? Boa, vamos falar de roupa? Isso é legal. Bom, antes de ir, eu sempre falo pra vocês que eu amo pesquisar. Aliás, muita gente me mandou pergunta assim semana passada quando a gente chegou. Nossa, suas roupas estavam combinando tanto com o ambiente, as cores. Fui procurar mais uma pergunta da dona Renata. As cores estavam tão bonitas e tal, vários elogios até, muito obrigada. É o seguinte, gente. Sim, eu me preocupo em montar uma mala que converse com o ambiente que eu tô viajando. Por quê? Gente, foto pra mim é o que há de mais precioso dos meus bens materiais. Sabe aquela história de falar, se pegar fogo, o que você salva? Não tô falando de pessoas, não tô falando de animais, não tô falando de nada. Tô falando de coisas. Eu sou uma apaixonada por fotos. E por sorte, Otinha também se apaixonou, né? A gente gosta muito de fotografia. Então, antigamente eu tinha esse costume de fazer uma mala com um monte de roupinha preta e tal, rapidinho, prático. Só que num contexto geral, às vezes a foto fica muito mais bonita, muito mais interessante, ela vira uma recordação, um quadro. A gente tem quadros aqui em casa feitos de fotos que nós tiramos. Então eu me preocupo sim. Só que lá, claro que não é só essa preocupação de cores combinarem e nada, não só isso. Lá tem uma grande questão que é a rigidez com a vestimenta. Eu vou contar até da polícia dos costumes. Polícia dos costumes. Presta atenção que isso é importante. Já deixa aquele like, quem não deixou ainda. Vamos compartilhar essa live, que essa parte é interessante. Bom, conversando com a Bia, e também quando a gente entra na IATA. O que é IATA? É um site de um órgão governamental, sei lá, mundial, não sei exatamente, mas é IATA, para ver se precisa de vacina, não precisa de vacina, o que precisa para cada documento, para cada país. A gente foi para o Canadá, na mesma viagem a gente foi para a França. Então, nós estávamos vendo os documentos que precisavam. Ali na IATA já aparece. Mulheres precisam usar véu, não mostrar parte do corpo. Nanana. Então, isso lá é muito rígido. É uma lei e tem que obedecer e ponto final. Mulheres precisam cobrir a cabeça. Diferentemente de outros países que eu já viajei, lá a gente pode mostrar essa parte do cabelo, né? Então eu deixava tipo, o Tatá chama de pega-rapaz. Deixava um pega-rapaz pra fora do véu. Quem conhece o pega-rapaz? E aí, o meu cabelo, principalmente, o da Lari nem tanto, mas o meu, eu tenho muito cabelo, né, gente? E ó, eu lavei agora há pouco. Ó o nó que vai fazendo. Eu acabava de lavar, isso daqui ia virando um nó com aquele véu passando o dia inteiro aqui. Então eu fazia uma trança, escondia a trança aqui atrás, porque não pode aparecer o comprimento do cabelo, então eu colocava a trança pra trás. O véu precisa cobrir um pouquinho aqui, a gente não pode ficar mostrando essa parte, né? E aqui, né? E aqui pode mostrar o cabelo, tem lugares que não, lá podia mostrar o cabelo. Então a gente nem usava brinco nem nada. E é o seguinte, o ato de cobrir o cabelo chama hijab. Então hijab não é o pano, hijab é cobrir a cabeça. E aí existem vários tipos. Então aquele que a gente usava no dia a dia é o véu. Quando nós íamos para alguma mesquita ou algum lugar sagrado que a gente tinha que se cobrir inteira, as persas usam o chador, que eu vou mostrar para vocês. Até eu devia ter deixado uma seleção de fotos para compartilhar aqui. Eu tenho medo de agora tentar fazer e não conseguir. Que eu tenho, bom, fotos vocês imaginam, né, gente? É que eu não passei todas ainda. A gente tem 5.000 fotos para mostrar para vocês, só isso. Chador. Não, isso não é um chador, isso é uma bata. Tá vendo? É uma blusa e uma saia. O chador é aquela que ela pega e prende aqui. Esse daqui não é um chador. Vamos mostrar um chador. É que a luz bate, não dá pra ver. Eu queria compartilhar. Se você... Eu tenho aqui. Não, mas... Pode ir, eu vou achar um chador aqui seu. Motinha. Não. Posso falar? Passa dali pra cá, porque daí eu consigo compartilhar. Então, isso daí eu não sei mexer. A Renata vai contando as coisas mais interessantes, assim, mais formais. Eu vou contando as curiosidades. A mulher, obviamente, mostra só o rosto. Então, elas são vaidosas. A parte de maquiagem, elas usam bastante, tal, principalmente na capital Teherã. Agora, uma coisa que lá, assim, me chamou a atenção absurdamente. Mas, assim, absurdamente. A quantidade de mulheres com cirurgia plástica no nariz. Na boca um pouco, mas no nariz é assim...
Você vai andando na rua, eu ia falando pra Renata, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Isso conta porque elas estavam operadas no momento, não que você percebia. Fora as que a gente já via que eram operadas, o nariz muito bem feito, a plástica lá, por sinal, a medicina lá, a medicina estética lá é muito legal, é muito avançada, mesmo porque a quantidade que o médico, cirurgião plástico faz por dia, ele vai ficar bom, mesmo se ele não for bom no começo, ele vai ficar bom, porque assim, a gente andava nas ruas e você ia contando as mulheres com o esparadrapo da cirurgia plástica. Gerou tanta curiosidade que eu fui perguntar para a guia, quanto custa uma cirurgia plástica aqui? A rinoplastia a partir de 300, 350 dólares. E assim, eles fazem... A cirurgia completa, gente. Aos montes. A cirurgia completa. Internação, anestesia, o médico, tudo, 300, 350 dólares. Se você quiser um médico muito famoso, segundo eles, vão gente até de fora lá para operar, na faixa de 1.000 a 1.500 dólares. O médico muito famoso. O médico normal, basicão, 300, 350 dólares. A galera tá fazendo cirurgia plástica. E detalhe, a mulherada, assim, a esmagadora maioria é operada ou já tava com o negócio na cara. E entre os homens, 20% da população deles já fez a rinoplastia também. Então eu fiquei abismado. Eles têm uma cidade, Sirá também tem muito esse turismo... como que ela falou? Turismo estético, de saúde estética. Para rinoplastia e implante de cabelo. Como tem na Turquia muito aquele implante novo que eles falam que você põe mais fios de cabelo, tudo mais, uma técnica nova, eles fazem lá também. Então você vê muitos homens com a cabeça, com aquela faixa na cabeça de que operou, fez o implante. Mas assim, a quantidade de mulher com rinoplastia é um negócio que chamou muita atenção da gente. E no país inteiro, tanto na capital quanto nas cidades do interior, muita mulher com plástica no nariz. Isso chamou muita minha atenção. Verdade, tudo verdade. E, gente, as plásticas ficam lindas. Tudo verdade? Não tô mentindo, Tudo pessoal. verdade, tudo verdade. Ok, deixa pra gente pôr as fotos depois, a gente mostra no vídeo, acho que tá bom. Vai acabar demorando aí. Tá bom. Ia ser tão legal, gente. Mas você quer tentar? Sim, tô fazendo isso. Então vai. Vamos lá. Gente, se tiverem mais perguntas aqui, pode ir deixando aí que eu vou respondendo para vocês. O que mais me chamou a atenção lá? Não sei se você quer entrar já na parte do povo lá. Uma outra coisa que me chamou muita atenção, a parte religiosa. A gente tem como a ideia... A primeira ideia, quando você fala de Irã, você pensa em terrorista, atentado terrorista, aqueles religiosos muito extremistas, né? Os extremistas mesmo, como se falam. E o que acontece? Tem alguns desses extremistas no governo. Houve uma revolução muçulmana em 79. O Irã era um país muito avançado, muito moderno para a época, muito ocidentalizado. Os Estados Unidos mandava muito lá. E em 79 os muçulmanos entraram com uma revolução e implantaram a ditadura muçulmana, a ditadura religiosa no país, que trouxe o país aí para um pouco mais fechado, um pouco mais e bem mais eles impõem a religião. Isso é um fato. Só que o povo não reflete isso. A gente pôde conversar com muita gente lá, eles se esforçam demais para conversar alguma coisa em inglês com a gente. O Welcome to Iran, todos falam, todos sorriem para você. Você é estrangeiro, eles querem saber de onde você vem, o que você está fazendo lá. Muito educados. Muito educados, eles não sabem o que fazer para te agradar. Numa dessas cidades, a gente conversou com a guia e eu e o Rodrigo falamos, eu queria muito visitar uma mesquita, mas não as mesquitas, os museus, mesquitas antigas, que são maravilhosas. Eu queria ir numa mesquita de bairro deles, que eles frequentam e que eles rezam no dia a dia, o dia a dia mesmo deles, né? E ela conseguiu levar a gente para uma mesquita de bairro, super pequena, assim, devia ter umas 150, 200 pessoas rezando lá na hora. Estávamos eu, a Rê, o Rodrigo e a Larissa, ou seja, as meninas ficaram conosco dentro da mesquita assistindo a reza deles no lado que só poderia ficar homens. O chefe lá da mesquita colocou cadeiras pra gente,
mandou um cara ir comprar bebida gelada e um bolinho, trouxe pra gente comer e tomar alguma coisa enquanto a gente assistia eles fazerem o ritual deles. Acabou o ritual, ele veio perguntar pra gente como é que foi, se a gente gostou, se a gente se sentiu bem, pediu pra tirar foto, tiramos foto com o nosso celular, com o celular dele, enfim, foi muito, muito legal. E isso me surpreendeu muito. Daquelas 150, 200 pessoas que eu falei, um senhor só foi meio que tirar satisfação com esse chefe da mesquita, não só por nós estarmos lá, mas pelas meninas estarem num lugar que só poderiam homens. O chefe da mesquita falou para ele que éramos turistas, estávamos lá para conhecer um pouco da cultura deles, e o cara saiu um pouco, não ficou muito contente, mas assim, a maioria nos cumprimentava quando entravam, na saída cumprimentavam, queriam tirar foto também. Isso foi muito legal. E no final, para minha completa surpresa, ele chegou e falou assim, olha, a 50 metros aqui tem uma sinagoga, procurem o fulano de tal e vão assistir também a sinagoga. A gente não foi porque a gente conhece como que funciona uma sinagoga aqui no Brasil, a gente tem um acesso muito maior e tal, a gente acabou não indo, até pelo tempo e tal. Mas o fato de um muçulmano dentro de uma mesquita falar pra gente também visitar a sinagoga, que tinha uma sinagoga a 50 metros ali, nunca passou pela minha cabeça, antes de conhecer o Irã, que eles seriam tolerantes a esse ponto, porque tem o bairro judeu, tem os muçulmanos que obviamente são maiorias, eles são de maioria xiita, e tem agnóstico, tem gente que não pratica também, e assim, eles têm uma, entre aspas, uma liberdade lá dentro. Entre aspas, porque assim, a lei do país é a lei religiosa, então não dá para falar em liberdade, mas sim, eles têm uma tolerância entre eles, entre o povo, tá? Entre o governo é muito mais difícil de falar, mas entre o povo eles têm uma tolerância muito legal. Boa! Gostei. Isso aí. Muito bom? Muito bom. Tudo verdade? Tudo verdade. Acho. Bom, tá aqui o Chador pra vocês conhecerem. Acho que dá pra ver na tela, vê se deu pra abrir aí. Dá pra ver, dá pra ver. Então é o seguinte, gente, essa daqui é a roupa que a gente usa, não usa na rua, tá? Tem mulheres até que a gente via na rua, mas muito pouco. Essa roupa que eu tô falando é esse, eu vou falar de uma forma muito deselegante, mas parece um lençol, um tecido grande. É muito feio falar assim, não, lençol? Tecido é um lençolzão. É um lençol, é um tecido. E aí a gente coloca por cima, tem a touquinha, e aí prende aqui. Então, esse daqui é o Chador. Tinha uns que não tinham touquinha, né? Tinha era uns que só não, o pano. que você encaixava aqui e já puxava aqui. Naquela última mesquita que a gente foi no Teherã, era assim. Então, cada um, mas o Chador é esse que cobre tudo, tá vendo? Eu ficava só com o rosto e o nosso véu tá por baixo. E aqui eu tive que colocar uma meia, porque eu tava com um pedacinho da perna eu tirei o tênis que era cano alto, então ficou uma listinha da minha perna, elas pediram pra eu usar uma meia preta, me deram uma meia nova. Eu usei, como eu falei, eu danço conforme a música, eu respeito muito, pra mim não tem problema. Aqui a gente tá numa das primeiras mesquitas que a gente foi, que é assim... A Pink Mosque é linda. Esses vitrais, né, Tatá, são um sonho. São. Pra quem não acompanhou, eu vou mandando aqui. Bom, outra coisa... A Pink Mosque, ela tem uma parte toda de vitral que vocês estão vendo ali atrás da Rê, e no inverno, eu vou tentar mostrar a foto... No inverno, o sol bate exatamente de frente nesses vitrais e fica assim. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Não vai. Pega a luz. Nem se esforça. Eu acho que aqui deu. Mas eu tenho que mudar tudo. Mas aí tá com a fotinho da rede. Isso. Bom, assistam os vídeos. Vai estar tudo lá. Eu acho que vai estar bem interessante os vídeos que a Rê vai mas calma, continua aqui, senão parece estar despedindo. Calma. Vamos seguir aqui que a gente vai achando. Calma. Aqui. Ó, aqui, gente, eu vou passar pra vocês Cadê? Eu tô me adaptando a esse sistema. Vamos ver se entrou. Bom, enquanto você acha aqui, eu vou terminando a pergunta da Érica aqui, se eles são amistosos com os turistas. Érica, pra minha grande surpresa, e acho que pro meu preconceito que eu tinha com o Irã antes de ir, eles são absurdamente amistosos. Mas assim, muito, eles puxam papo. Quem sabe um pouquinho de inglês quer conversar, quer saber. A gente foi jantar na casa de uma família iraniana, que era uma amiga da guia que nos recebeu, fez um baita jantar pra gente. A gente terminou o jantar, a gente ficou umas 2 horas e meia conversando com eles.
e eles querendo saber da nossa vida aqui, a gente querendo saber da vida deles lá. Então foi uma troca de experiência assim muito legal. E aonde a gente ia e tinha uma oportunidade, tinha uma condição de ter uma conversa, ou a guia ajudava a gente, porque ela traduzia o que as pessoas falavam e tudo mais, mas a experiência mais legal é quando a gente mesmo consegue se comunicar, ainda que precariamente, com eles, e é muito legal. A experiência foi muito, muito bacana. Eles são absurdamente amistosos, para minha surpresa. Ó, aqui é a foto, tá vendo? Eu tô com o Chador e aqui é a Pink Mousse, que é essa que a gente tava, que é a mesquita rosa. Então sempre tem esse estilo. Eu vou falar depois um pouquinho dos mucarabes, são os trabalhos. Toda essa parte, gente, aqui é azulejaria pintada. Então, às vezes em forma de mosaico, às vezes é o próprio azulejo pintado. Isso daqui, gente, é de arrepiar, de tão lindo. E assim, não é que tem uma na cidade. São várias. São várias. A gente passou assim... Deixa eu ver se eu acho aqui mais alguns. Eu não queria já ir pra outra parte. Aqui, ó, o Chador fechadão. Esse Chador que eu vou abrir aqui agora pra vocês é um, tá vendo? Vocês vão ver que esse daqui não dá nem pra tirar foto. Eu queria fotografar, esquece. Ó, que interessante. Cadê aqui? Compartilhar. Enquanto você vai compartilhando, eu vou falando. Ó, a Natália quer saber se pode andar de mão dada e como é o contato físico. Não pode andar de mão dada. O contato físico entre eles na rua assim, é super restrito. Não tem mão dada, não tem beijo na rua. Isso daí você não vê. As demonstrações de carinho que a gente vê entre eles, por exemplo, tem uma praça em Isfahan, que eles falam que é a segunda maior praça histórica do mundo. É uma praça imensa que tem em volta um bazar e uma praça imensa no meio. As famílias são muito unidas, eles são muito de ir pra rua. Então eles são muito noturnos, acho que por conta até do calor um pouco. Das 6, 7 horas, a gente às vezes andando ali meia-noite e meia, 1 hora da manhã, eles estavam na praça fazendo seus piqueniques com as famílias, interagindo. Então eu acho que a troca de carinho, de afeto deles é muito de estar junto, com comida, às vezes com narguile. Então eles têm muito esse contato próximo de todo mundo, mas um toque, um carinho, um afago, um aperto, uma mão, um beijo, isso daí é muito difícil. Até tem uma passagem muito engraçada. A nossa guia era muito engraçada. A gente acabou pegando um pouquinho de intimidade e conversando. E toda hora que a gente ia fazer alguma coisa e ela não queria, ou vice-versa, o Rodrigo, que é muito engraçado, falava pra Taura, eu vou te abraçar. Aí ela, pelo amor de Deus, abraça a Larissa. Não, Taura, eu vou te abraçar. Ele ficava brincando com ela. E no final, a gente, achando, lógico que tudo era brincadeira, ele falou, mas Taura, você nunca abraçou ninguém? Ela falou assim, não, lógico que já. Meu pai, meus tios, ou seja, ela nunca tinha abraçado. Eles não têm essa cultura do toque que a gente, que ocidental tem bastante, eles têm zero. E eu tenho umas coisas interessantes. Bom, primeira coisa, para quem não entendeu quem é esse Rodrigo. Um casal de amigos nossos foram conosco pra lua de mel. Então vocês vão ver que tá muito engraçado. É um casal que a gente ama de paixão. Então foi muito legal, porque a gente pôde, vivenciar tudo isso com um casal de amigos muito legais. E aí, olha só, isso daqui é importante. Bom, eu vou contar uma coisa, gente, que foi surreal, que eu achava que era mentira e era verdade. Deixa eu responder aqui da Verusca, que eu já vou responder essa pergunta. Cadê? Aqui. A Regina, obrigada, tá gostando das informações? Tá ótimo, manda aí a pergunta. Verusca é o seguinte, ó. A Verusca perguntou, né? Todas as mulheres, independentes da idade, precisam seguir essa vestimenta? Tem alguma regra? Vamos lá. Mulheres, a partir de 7 anos, têm que usar chale. Então, com 7 anos, já cobre a cabeça. É bem esquisito, né? É uma coisa que, pra gente que vive nessa liberdade toda, é muito estranho. Mas é assim. Outra coisa, sim, essa imposição vem muito da parte política, tá? Não só religiosa. Então, no caso, principalmente no Irã, a parte do véu, ela é uma imposição política. Existe a polícia dos costumes, tá? Eu não vou conseguir achar a foto agora, eu tirei uma foto assim bem no cantinho. A polícia dos costumes é o seguinte, são mulheres vestidas super sérias, de chador preto, que andam pela rua, próximas, elas são policiais, e elas andam com a polícia junto. E elas vão analisando se você tá vestida adequadamente. Então, teve um momento que a gente passou, e é claro que dá pra perceber que a gente é turista, né? Eu ainda fazia questão de esconder as tatuagens, né? Pra
não criar nenhuma diferença ali. Mas dá pra perceber, é óbvio, a gente é diferente, não tem como. E aí, elas ficavam olhando, então a gente, principalmente perto delas, a gente observava se o véu tava certo, se a gente tava escondendo aqui, se não tava caindo, porque virava e mexia, a gente tava conversando, o véu caía, a gente não sabe prender tão bem o véu, mas sempre com muito respeito. Então lá existe a polícia Polícia dos costumes. Polícia dos costumes, tá? Então isso é pra todo mundo. Alguns costumes que a gente tem que respeitar. Bebida alcoólica. Zero. Mas em hotel internacional? Zero. É o país mais rígido com bebida alcoólica que eu já estive. Eu já estive no Catar, né? Então, por exemplo, em Doha, em hotel internacional, alguns hotéis a gente tomou um vinhozinho e tal. Na Índia, tem alguns estados que é proibido, de vez em quando tinha uma cervejinha lá que acontecia. Lá não, esquece. Zero. É a mesma coisa que você comprar droga de um traficante, né? Ainda corre o risco de comprar uma coisa que não, né? Vai saber se não é um álcool 70 lá de limpar a mão que você tá comprando. Então isso é muito sério, né? Então bebida alcoólica, nem pensar. Foram 8 dias de detox. Eu tô até num vinhozinho, tô até bebendo menos, porque realmente, assim, foi lua de mel no detox. Conta da cerveja sem álcool, vai. Ah, cerveja. Você merece. Lá no cardápio sempre tem cerveja sem álcool, a gente quis provar. Na verdade, o que é cerveja sem álcool? É um refrigerante praticamente, mas é uma bebida maltada, então tem o malte. Muito mal maltada. Muito Eu mal adorei. maltada. A cerveja sem álcool que a gente está acostumado aqui no Brasil é uma cerveja sem álcool. Vem na latinha de cerveja com... Ela finge. E ela tem gosto de cerveja, ela parece uma cerveja, ela tem espuma de cerveja. Uma cerveja sem álcool. Lá, não. Eles chamam de cerveja sem álcool um refrigerante muito doce. Muito doce. Tutti-frutti. Sem espuma de cerveja, sem textura de cerveja, sem gosto de cerveja. Eu tomava todo dia, que eu achava uma delícia. Era um refrigerante. Bem gostosinho. E não era geladaço que nem a gente toma cerveja ainda pra Era piorar. diferente, é. E aí, as regras dos homens. Não existe homem de regata. Bermuda, por exemplo. O Rodrigo, um amigo nosso, né, que tava com a gente, teve um dia que a gente foi pra Persépolis, que é no interior. Tava 40 graus. Quando a gente voltou pra cidade, o Rodrigo tava com a bermuda por baixo da calça. Em Persépolis, ele ficou de bermuda. Ele perguntou, a Tahura falou, não, tudo bem. Quando a gente voltou pra cidade, a gente foi na casa de um poeta de lá e tal, já falecido, pra ver tudo isso, era um lugar histórico. E o Rodrigo esqueceu e saiu de bermuda. Aí ele olhou, quando ele percebeu, ele falou, nossa, tô me sentindo muito mal, tá todo mundo me olhando, eu tô de bermuda, esqueci. Ele esqueceu mesmo. Então, realmente, teve essa sensação esquisita, as pessoas estavam olhando de forma esquisita. O homem pode usar bermuda, mas não deve. Ninguém usa. Não precisa. Mas não precisa. Não precisa. Porque ninguém usa, tá? Calor, eles estão no dia de descanso, estão de calça. É muito curioso, é muito diferente pra gente. Exatamente. Mas, vou mandando mais uma pergunta aqui, ó. A Verusca falou assim, ó, apesar dessas imposições da roupa, as mulheres têm liberdade, estudar, sair sozinha, dirigir, essas coisas? Tem. Obviamente menos que o homem, mas elas têm. As mulheres trabalham em diversos cargos que a gente pôde ver, diversos, assim, é bem homogêneo mesmo a questão de trabalho. Dirigindo, eu vi muita mulher dirigindo, inclusive ônibus, a mulher que a gente falou do ônibus que a gente viu lá, mulher dirigindo ônibus. Estudar também, eu creio que sim. Eu perguntei. Também a faculdade, todo mundo faculdade, tudo normal. Então, elas, a não ser aquele pessoal que é muito extremista. Quando o cara é muito extremista, eu acho que ele segue mais aquele slam, que a mulher fica em casa e tudo mais. Mas a esmagadora maioria do que a gente viu lá não é assim. E a mulher trabalha, a mulher estuda, a mulher pode sair dirigir. Não tem mais isso lá de vários casamentos. Eu perguntei também do voto. Vota. Votam também. Não tem vários casamentos. Já tiveram alguns reis. Bigamia não pode existe, mais bigamia. Não pode mais. Então hoje uma esposa. Existe separação. E aí foi a grande questão que eu conversei bastante. Eu queria muito entender, né, essa questão de... E aí, a mulher se separa, o divórcio, como que ela é vista? Geralmente a mulher que toma a decisão de se divorciar, ela tá muito decidida e ela enfrenta. Vai ser mais difícil para ela arrumar emprego? É claro que vai. Ela vai sofrer preconceito? É claro que vai.
Por isso que muitas vezes a gente falava, nossa, parece que a gente tá vivendo nos anos 80. Total, anos Uma 80. sensação, né? Eu lembro quando eu tava na escola que a gente ouvia que os pais do amigo, da minha fase, tá, gente? Eu tenho 40 anos. Os pais do amiguinho se separaram, eram separados. Era novo isso, tá? Eu acredito, pelo menos na minha realidade, nos anos 80, era muito menos comum o divórcio e a separação. Então, não que a gente tivesse um preconceito, ainda mais criança. Mas eu acredito que as mulheres que se separavam naquela época sofriam muito mais. Lá, as mulheres sofrem, é claro, um certo tipo de preconceito, mas falaram que o pior é pros filhos. Né? Na escolinha, onde tiver os filhos de pais, né, que vivem com a mãe separada, acaba sofrendo um preconceito. Porém, pelo menos, né, um grande passo que é existir a questão da separação. Então, por exemplo, tinha irmãos, né, não vou falar de quem nem nada, mas de amiga nossa que tava lá, que já tava no terceiro divórcio, com filho, tudo, e casou de novo, e quer casar de novo, que tinha acabado de fazer a terceira separação. E vive, trabalha, tem a vida dela e tal, então, né, pra mulher isso é muito libertador, né? Claro que não é simples, claro que o que eu tô falando é uma exceção, mas já é uma novidade, né? Espero que isso consiga melhorar. Tanto que quando eu recebi a grande crítica de uma pessoa no Instagram que me magoou muito, falando que era um absurdo eu falar do Irã e tal, uma coisa que eu falei é o seguinte, como é importante, se a gente quer mudar a realidade das mulheres, se a gente quer ajudar, elas precisam conhecer, elas precisam conversar com a gente precisa estar junto com elas, né? Então a gente tem que ir pra lá. Porque que legal é você ter preconceito com alguém e não olhar pra essas pessoas e virar as costas. Então foi muito importante a gente conversar. E o dia que a gente foi jantar na casa de família, as mulheres nos receberam super bem. E eu contei que a gente tava de lua de mel, contei que era o meu segundo casamento, e contei que, né, com 40 anos casando, elas tinham mais ou menos um pouco mais novas que eu. E elas trouxeram o álbum de fotografia pra gente ver e tal. E aí elas fizeram aquele... Lembra de novela que tinha? Que faz aquele... Pra comemorar, e me deram uma pulseira de presente, né? Foi muito emocionante. Então tudo isso foi muito legal, essa troca foi muito importante. Ó, eu deixei aqui pra vocês verem o Chador. Deixa eu mostrar aqui, cadê? Ó, o Chador, tá vendo? Tem hora que ele tem a touca, tem hora que não. Aqui a gente tá numa mesquita no Teherã. O Tatá também fez questão de usar manga comprida na maioria dos dias. Isso também é uma forma de respeito, porque as mulheres, a mesma referência que tem do cabelo, certas partes do corpo, a mulher também tem com o braço do homem. Então também tem essa relação. Então, por que não evitar? É legal falar até, eu usei bastante camisa de linho. Lá é calor, mas é absurdamente seco. Eu naturalmente, quando eu vou treinar, ou não tá muito quente, mas eu transpiro, você não consegue nem suar. É muito, muito, muito seco. Então dá pra você usar uma roupa, mesmo estando calor, você consegue às vezes usar uma roupa, não incomoda tanto, porque você não tem aquela sensação de estar melado, de ficar suado. Você não transpira nada, sua pele fica seca demais. Eu não tenho a pele seca, eu tenho uma pele mais oleosa, seco, muito seco. Meu nariz sangrava direto. Já suava e saía sangue. Porque tava muito, muito, muito seco. É muito seco. E pergunta pra você. Pergunta pra mim? E deixa eu contar, enquanto Tatá lê, gente, uma coisa que, é legal. Nossa, a segurança, né? Às vezes a gente pensa por ser um país com essa questão recente de guerra. Se a gente pensar em guerra, é um dos países mais que a gente... Eu me recordo, por mais que eu tivesse, sei lá, 8, 10 anos, eu me recordo da guerra Irã-Iraque, né? Das guerras, claro, depois teve a Golfo e tal, que o Irã não tá envolvido na guerra do Golfo, mas a gente tem essa recordação dessa região. E, gente, segurança... Absurdo. Na rua, celular, você nem escuta falar em assalto, em roubo, em furto, não tem nada disso, né? Nada, esquece. Dá pra andar tranquilo à noite, de dia, à noite, lugar, famílias inteiras, meia-noite. Esquece. Super tranquilo. Você não se sente em nenhum momento, nem alguém olhando assim, um olhar, nada, esquece. E mesmo também, eu, por exemplo, às vezes esqueci o cabelo, caiu o véu, era raro, eu fiquei muito preocupada. Mas você não vê um olhar assim, sabe? Nem do lado julgador. Teve um momento que eu tava na van, esse momento foi engraçado, deixa eu contar. A gente tava numa van enorme, super boa. E aí todo mundo desceu e eu toda hora me enroscava, né? Câmera fotográfica, bolsa, o véu, toda hora eu me enroscava lá no... Então toda hora que a gente ia sair da van, quando a gente chegava no lugar, eu parava, arrumava o véu, arrumava a blusa, né? Porque a gente tem que cobrir os braços, tava um calor. E aí teve um momento que eu não percebi que minha blusa tava caída aqui no braço, né? Uma blusa branca que eu tava caída aqui, eu tava com uma regata, mas ela caiu aqui, então meu ombro ficou de fora. Daí a Tahura, né, super séria, assim, a guia, ela veio e falou assim...
Que escândalo! Escândalo, né? Que escândalo! Que escândalo! Cobre. Que ela fala espanhol. Que escândalo! Cobre. E foi me cobrindo assim pra ninguém me ver com o ombro de fora. Eu tomei um susto. Então, assim, tem essa preocupação, né? E a Tahura, 37 anos, uma mulher super moderna, estudada. Nossa, já morou né, na Venezuela, conhece muita coisa. Posso aproveitar você falar da Tahura para responder uma pergunta aqui que eu achei muito legal, da Márcia. A questão de atividade física. Mulheres não praticam, tem academia? Tem. A Tahura corre seus 10, 15 quilômetros e bodybuilder, vai na academia e faz levantamento de peso. Você não sabia? A Tahura não. Eu troquei uma ideia com ela. Faz levantamento de peso. O Irã tem muita tradição em levantamento de peso, levantamento olímpico, eles bombam. Os caras frequentam muita academia e a mulher também. Em horários separados ou em academia só para mulheres. Nunca juntos. Tem isso daí, nunca juntos. Tem isso daí, mas assim, praticam esporte normal, eles gostam bastante de esporte, por sinal. Tem vários esportes meio malucos que eles fazem. Lá tem eu não vou saber nem descrever aquilo. Parece uma guerra uma Olimpíada do Faustão com um cotonete gigante, assim, que eles fazem um negócio meio estranho. Mas é uma luta super, super tradicional deles lá. É muito, muito legal de ver. Yara, chegou, beijo, a Célia. Ó, as meninas todas aqui, que delícia. Vamos lá, o que mais? O que eu comprei, ó, Renata é minimalista, fez as comprinhas dela, já mostrou por aí, já mostrou no Instagram, vai mostrar aqui depois. O Rodrigo viaja com mala vazia só para encher de tralha, falou que ia me converter a quinquilharia. Queriam encher nossa casa de quinquilharia. A gente não quer isso. Vocês não vão converter. O mais minimalista de todos aqui comprou uma calça de algodão, porque eu gostei muito da calça. Linda. Achei legal, tava no lugar, já saí vestido com ela, já saí usando ela. Calça então minha compra no Irã foi uma calça de algodão iraniana, made in Irã. Mas tem a caixinha da casa, tem algumas coisas da casa. Não pertence a mim, pertence à casa. A minha compra foi uma calça. Isso aqui é da Renunes. Tá bom. Então você não vai mais guardar suas coisas lá? Não sei. Não é da família? É da família. É da família. Mas não foi adquirido, não fui eu que fui lá comprar. Ah, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Isso porque eu tô guardando só as coisas. Eu deixei pra ele guardar a chave. Ela me deu, eu achei maravilhoso. Comprou e deixou aqui pra mim. Agora, eu ir lá comprar no Lodinha. No Lodinha, não? Não fui eu, não. Entendi. Vamos ver, quem mais? Ó lá. Ó, boa pergunta da Verusca. Acho que a gente já respondeu. Viajar pra outros países, você respondeu? Ah, não. Essa daí eu também ia falar. Eles viajam muito lá dentro. Eles fazem muito turismo interno. Tanto é que vocês vão ver quando a Rê soltar os vídeos para vocês. Tem muita gente, tanto da cidade, que sai para os lugares mais comerciais. Eles estão no bazar, eles estão nas praças, eles estão nos restaurantes. E eles viajam muito, eles fazem muito turismo dentro do país. Para cidades dentro do país. Eles viajam muito lá dentro. O Irã, ele é um país grande, ainda mais para a região ali do Oriente Médio, é um país bem grande, e ele tem alguns locais bem definidos, assim. Ele tem o sul mais desértico, ele tem uma parte muito montanhosa, e o norte ele tem uma parte com mais água, então mais verde, floresta e coisa e tal. Então eles viajam muito lá dentro, eles têm muito orgulho de conhecer os lugares dentro do próprio país, então eles viajam muito lá dentro. Para fora, eles têm um pouco mais de restrição. Eles vão ao Iraque, mas eles falam que o Iraque é mais feio, tem menos coisa para conhecer do que arquitetura. Menos coisa para conhecer do que tem o Irã. Então eles preferem fazer um turismo mais interno. E é legal para, né, de repente, quem tem essa curiosidade. Hoje eles têm um laço muito grande, Irã e Iraque, eles vivem em paz. Você transita de um para o outro. Se a gente quisesse ir para o Iraque, daria a gente podia ir. Hoje. Se ajudam, tem laços comerciais. Eles são xiitas, na sua maioria, né? Depois a gente pode explicar um pouco mais isso, não vou entrar tanto nisso. Mas o Irã é xiita, grande parte do Iraque, as pessoas são xiitas. Então, toda aquela impressão que a gente tinha por conta da guerra, que é fato, que é verdadeira, isso já caiu, tá, gente? Então, hoje é um país que tem uma relação muito grande um com o outro. Aqui, eu quero mostrar pra vocês, na arquitetura... Gente, isso daqui é surreal. É lindo. Claro que isso daqui, gente, todos os vídeos eu vou mostrar muito mais, mas eu quero bater o papo mesmo pra poder explicar um pouquinho mais pra vocês, porque no vídeo da viagem é diferente, né? Olha aqui. Esse daqui eu quero mostrar pra vocês.
eles têm muito costume de fazer o mausoléu, que é o lugar onde uma pessoa importante da religião, né, do islamismo deles, está enterrado, alguém importante. Aí pode ter a mesquita junto ou não, e é um lugar que eles vão rezar. O mausoléu lá, desde, se eu não me engano, é de 700 mais ou menos, eles são feitos dessa maneira. Isso tudo que vocês estão vendo na imagem, vocês me contam se dá pra ver direitinho. Tá, acho que entrou bem? Dá pra ver, Rê. Isso daqui é espelho quebrado, e eles vão formando um mosaico todo colado de uma forma, assim, surreal no mosaico quebrado. Por quê? A história é muito linda. Nos anos, eu vou chutar, mais ou menos que eu me lembre, mas depois eu falo pra vocês. Mas lá atrás, far, far away, como que é agora, se eu não me engano, 700, 800 depois de Cristo, eles importavam muitos espelhos de Veneza. Um pouco mais. Um pouco mais? É. Tá bom. Que seja, Sim, mas é assim, velho pra nada, caramba. mas muito, mais de 1000 anos atrás. Eles importavam os espelhos de Veneza. Quando eles fizeram a primeira importação, e aí eram os espelhos mais importantes do mundo, né? Os de Veneza. Quando eles compraram, no navio, durante a navegação, eles quebraram os espelhos. Então, quando chegaram no Irã, estavam quebrados. Eles falaram, não, a gente vai usar. Então, eles usaram toda essa técnica que eles têm, tanto do mucarabe quanto do mosaico, os espelhos. Então, se vocês olharem, são pequenos pedaços de espelhos que formam desenhos. Então, tem estrela, tem flor. É muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Isso daqui, gente, eu tô tentando passar pra vocês. Vocês não têm noção isso daqui de perto. Então, ó, tá vendo? Tem as estrelas. E tem essa parte que ela fica mais alta em certos momentos. Isso daqui lá dentro. De mostrar isso assim. Nossa, vocês não têm, eu espero que no vídeo eu consiga mostrar um pouquinho pra vocês. Vai dar pra ver bem melhor. Isso daqui, gente, é um negócio. Eu nunca tinha visto uma arte dessa. Então, sempre. Isso daqui tem vários lugares do país. Teve um restaurante que a gente foi que era todo decorado assim, mas de um jeito chique, incrível. Embaixo os mármores, né? Tapete persa. Então, gato persa, tapete persa, né? Tudo isso sempre lá. E eles também têm muito essa mania do vitral, né? Então, essa conversa. E essa madeira também é uma arte que eles têm super diferente. A madeira é surreal. Cara, como eles têm essa preocupação. Cada detalhezinho que você olha, você fala, meu Deus, isso existe. É que é difícil de ver, mas lá fora do vitral tem uma parte de madeira aberta. Dá um Aqui, zoom né? aqui. Essa madeira, eu esqueci o nome dessa arte que eles fazem, mas a madeira, ela é toda encaixada. Aqui. Ela não tem prego, ela não tem nada. A própria janela, né, Tatá? A Aqui, própria ó. janela deve ser... Eles não têm prego, eles encaixam a madeira. Eles fazem tão certinho que vai encaixando e ela dá uma estrutura, dá uma sustentação e fica. Eu esqueci o nome. A gente foi até ver um ateliê naquela escola. A gente foi ver um ateliê de um cara que trabalha com esse tipo de arte com madeira deles lá. Também é muito legal. Também é um negócio super antigo. Sim. Ai, Yara, eu falo. No Brasil hoje, né? Claro que a gente tem vários problemas pra enfrentar e tudo. Mas, gente, eu acredito que segurança, assim, poder sair... Eu sei que várias cidades podem, tá, gente? Aqui na nossa realidade, principalmente aqui onde a gente mora, é muito perigoso. Então, eu falo que se tem uma coisa que eu gostaria muito, é claro, né? Que não tivesse pessoas passando fome, a gente tem doenças, mil coisas... Mas a segurança, pra mim, é uma coisa que mexe muito comigo. Quando a gente vai pra esses países que a gente pode andar livremente, que a gente pode se conectar com as pessoas, que a gente não tem medo. Isso é muito bom. Beijo, gente. Tô amando aqui. Cadê? Posso ir pegando aqui pra você Pode. ficar olhando bem mais pra trás aqui? Eu tô ficar bravo porque eu fico com a cara Eu falo, enfiada. Renata, fique com a cara enfiada. Aí você vai assistir a live e ela tá com a cara enfiada dentro do enxergo. computador. Você fica assim, ó. Olha lá. Viu como melhorou? Sim. Vamos lá. Vamos pela ordem aqui. A Regina perguntou se a gente já sabe qual a próxima viagem. Deixa eu só tirar aqui, então. A única coisa que eu vou fazer. Tá bom. Olha lá, a carinha, ó. Pronto. Qual a próxima viagem, Rê? A gente ainda não tem marcada, mas a gente já tá procurando. Sonhando. Já estamos Já tá sonhando. Quem sabe, setembro, outubro, se Deus quiser, sai alguma coisa. Logo, cena dos próximos capítulos. A Célia perguntando, Rei Tatá, qual foi o melhor e o pior momento da viagem? Faz o seu aí. O melhor momento... Ih, pensou muito. Nossa, são tantos. Pra mim foi muito impactante a chegada, né? Chegar nesse lugar e ter essa sensação de tranquilidade, de paz, de ser bem recebido. Foi muito incrível. Eu acho que a recepção foi muito boa. Né? O primeiro dia ali, a gente chegar... Foi esse mausoléu que eu mostrei agora, todo de espelho. Foi o primeiro lugar. Foi o primeiro lugar que a gente chegou. Então, chegar nesse lugar, você fala... Sabe quando você... Meu Deus, calma, né? Que impacto é esse? Foi muito intenso.
Teve um momento que eu sei que o Tata tá louco pra falar, esse eu vou roubar. Será que eu tenho coragem de roubar? Pode roubar. Pode roubar? Não sei qual é. Nós estávamos numa mesquita. Ah, foram dois. Talvez eu falar um, você vai falar Eu não outro. ia falar então. isso, mas pode falar os dois. Né? Nós estávamos numa mesquita. Um senhorzinho... assim, deixa eu explicar do começo. As mesquitas já são feitas, projetadas, isso mais de 1000 anos, para refletirem o som, reverberar o som de uma maneira surreal. E aí, essa mesquita que a gente estava, tem um quadrado no chão, que é um buraco, com uma tela, um quadradinho pra você escuro. ficar ali. E aí, a hora que você canta, ele potencializa 7 vezes. 7 vezes. O som. Como eu não sei cantar, eu bati a palma. Então eu bati a palma e fazia um pá. Era surreal. Surreal. Você batia uma palma e em cima ele dá um estouro. E esse senhor que a gente tá falando, ele começou a rezar naquele... Eles cantam rezando, né? Eu arrepiava. O Rodrigo leva pra mim e fala, cara, eu tô arrepiado. Tô arrepiado. Gente, foi uma emoção. Você vê, a gente não entende a língua, mas é óbvio que ele tava falando alguma coisa de Deus, de Alá, e era uma coisa maravilhosa. Então, pra gente, aquilo ali, eu quero... Nossa, juro. Foi, assim, surreal. Foi um momento, assim, o olho encheu de lágrima, todo mundo, um olhou pro outro, a gente... Sabe quando você fica com o coração, assim? E, com certeza, também participar dentro da mesquita da reza deles. Eu acredito como melhor, esses são os momentos mais importantes. A chegada, essa sensação do primeiro impacto, esse senhor cantando. Ah, e o jantar também na casa de família com elas. A Renata aí, ela me derrubou, porque ela já me rasteou. Eu ia em um, eu falei, vou no outro. Aí ela pegou o outro, falei, vou no outro. Vai explicando mais, então, que eu vou encontrar o senhorzinho pra mostrar. Da parte boa, então, eu acho que, em resumo, foi a surpresa com o povo do Irã. Isso pra mim acho que foi o ponto alto da viagem. Os lugares maravilhosos que a gente viu, lugar maravilhoso existe em vários lugares, mas eu acho que assim, o Irã era pintado como uma coisa tão pesada. Eu fui pra lá já com o pé atrás, falando, puta, a gente vai receber burdoada, porrada, onde a gente for, puta, é gringo, que tá vindo aqui, não é da religião. Eu achei que a gente ia ser maltratado no país. Eu tinha essa expectativa, eu já estava preparado para tomar porrada no país. Ponto. E foi muito contrário. Foi assim, uma receptividade deles, a educação deles, a vontade de agradar deles, não dá para falar. Então, como ponto alto aí, que a Rê tinha me pegou os outros aí também, eu ia colocar o jantar que a gente teve na casa de família, que eu acho que é muito legal ver como eles vivem mesmo, conversar com as pessoas que moram lá, ela contar a experiência de vida dela, porque a gente ficou umas 2 horas e meia conversando depois do jantar. Então acho que isso daí pra mim foi o ponto alto da viagem mesmo, foi conhecer o povo iraniano e quebrar minhas pernas assim do que eu tava esperando pro que eu pude ver lá. Acho que foi isso aí. Você consegue passar o vídeo? Eu vou tentar, tomara que o som saia. Ota, esse é o momento que você está autorizada a me atrapalhar com o som. Vai. Vamos ver se o som sai pra Não, vocês. tá mudo aqui. Vou ver aqui. Foi incrível, né? Foi incrível. A gente fica aqui. E assim, todos os lugares muito tranquilos de quantidade de pessoas. Nossa, eu ia falar isso então, agora. Que é surreal viajar num lugar. Meu, a maioria dos lugares que nós fomos só tinha gente de turista. Assim, a esmagadora maioria só tinha gente de turista. Era a gente e o povo local que tava lá, o povo deles, ou vivendo a vida, por exemplo, nos bazares que a gente foi, o pessoal tava lá vivendo a vida deles, a gente ia lá conhecer. Aí na mesquita, eles estavam indo visitar a mesquita deles e tudo mais, mas assim, viajar sem aquela multidão de gente em lugar turístico, putz, é muito legal. E ir viajar para lugares que não são tão turísticos assim, por exemplo, como o Irã, que é absurdamente turistável, mas não é turístico, não sei se eu consegui me fazer entender, é muito legal. Foi uma puta experiência fantástica isso aí pra gente. E o pior?
O pior, eu fiquei pensando, todo mundo que veio conversar comigo, quando eu voltei, todo mundo queria saber da viagem do Irã, todo mundo que vinha, me encontrava, queria saber. E estavam também, eu acho que esperando, puta, foi uma merda, a gente se ferrou com isso e com aquilo. E pelo contrário, eu não consegui achar um perrengaço da viagem. Acho que a parte mais perrengue da viagem foi a volta no aeroporto, que tava com pane no sistema do aeroporto, a gente atrasou um voo, o cara olhou pra gente e falou, o voo de vocês não é hoje, a gente quase desesperou ali na hora. Eu acho que foi só isso daí, assim, como pior ponto da viagem. Eu não consigo, parece besteira, assim, mas forçação de barra até, mas eu não consigo achar um ponto ruim, um ponto que a gente fala, puta, aqui foi um perrengaço, a gente se deu mal, a gente errou, devia ter feito outra coisa, não sei. O que você acha? Pra mim é muito. E aí é uma coisa que eu acho que é muito difícil o homem entender. Eu acho que só as mulheres vão entender o que eu vou dizer. É difícil você ver essa limitação nas mulheres, né? Então você vê mulheres maravilhosas, mulheres inteligentíssimas, estudiosas. E, gente, se existe desigualdade salarial no Brasil, você imagina lá. Se existe dificuldade pra gente conseguir se impor numa empresa, se existe assédio moral aqui, imagine lá. Então, é claro que a Tahura, uma pessoa super séria, a gente tentava forçar uma pergunta, alguma coisa a mais, pra ela contar, né, se abrir um pouco mais. E ela, assim, super ética, super correta, e dentro da realidade dela também. Ela não abriu tanto pra gente essas questões. Mas é claro que se a gente tem essa questão da roupa, se a gente tem... tem uma coisa que eu não contei, eu acho, ainda. Uma das coisas dos costumes que é proibido por lei é dançar. Mulher não pode dançar em público. Em casa, festas podem. Mas na rua, assim, tá num restaurante, eles são muito musicais. Toca Uma música balada. lugar, música ao vivo. Eles têm música ao vivo no restaurante, não pode dançar. Não pode dançar. Num show. Foi assistir um show. Não pode dançar. Então, essa limitação, né? Eles são modernos em certas coisas, eles são antenados, são liberais em certas coisas, mas para a mulher ainda existem muitos desafios. Assim, mas muitos desafios. Eu acho que nem de longe eles são os países ali no Oriente Médio, naquela região na Ásia. Eles são mais modernos em muitas coisas, mas a mulher ainda tem que passar por muita coisa para estar mais, como eu posso dizer, para ser mais valorizada. Vou usar essa palavra, não sei se é a palavra certa, mas a mulher ainda tem um longo caminho a percorrer. E já teve muita conquista, muita coisa já foi mudada, muita coisa que a gente tinha ouvido sobre apedrejamento, esse tipo de coisa. Não tem mais muita coisa já mudou, mas pra gente que é mulher, a gente sente aquela vontade de querer ajudar, né, as mulheres assim, a evoluírem, conquistarem mais. Eu acho que, não sei se eu consegui deixar claro, mas eu acho que isso é uma coisa que mexe muito com a gente. Muito bem, dona Renata. Rê, são quase 11 da noite, voou. Eu vou pegar mais algumas perguntas aqui. Você dá uma aceleradinha aqui, ó. A Cíntia Santos tem uma, eu mandou um beijo pra Cíntia agora. Uma pergunta bem legal aqui também. Cíntia, beijo, meu ela amor. Quer saber de Israel. Você falou lá no comecinho, comenta aqui. Bom, Israel hoje, entre alguns países, existem uma grande guerra política, problemas muito sérios. Então, alguns países que você entra em um, você não pode entrar em outro, ou então, na mesma viagem. Então, por exemplo, o Irã, a gente tem que tirar um visto para entrar. Mas uma das perguntas é, você já esteve em Israel? Se você já esteve, você não entra, ponto final. Mas assim, é uma coisa, se você já esteve, você não entra, assim, você já esteve, você não precisa declarar que você já esteve, Eu não tenho né? coragem de mentir. Mas, por exemplo, Israel não carimba o passaporte. Então, calma. Irã também não carimba o passaporte. Eles sabem que eles têm certas restrições e não carimbam o passaporte. Tá. Eu nunca teria coragem de mentir numa entrevista de visto. Ponto. E também não aconselho. Acho que a gente não tá deixando essa... Eu não quero deixar essa ideia. Quero deixar essa ideia. Eu acho que é o seguinte, conversa com a sua agência, conversa com as pessoas e tal. O que eu acho é o seguinte, existem alguns países, tanto que quando a gente decidiu pro Irã, a primeira pergunta que esse casal que foi com a gente, né, o Royalari, falaram, como vai ser meu visto pros Estados Unidos? Eu falei, calma, eu vou pesquisar. Eu fui atrás e descobri algumas pessoas que já tinham ido. É muito o inglês, né, dos povos, acho que o inglês é o que mais viaja pro Irã.
Eu pesquisei, não tinha nenhum problema. Então, é isso. A gente tira o visto, nosso passaporte não é carimbado. Então, por exemplo, a gente chegou na França, ninguém sabia de onde a gente veio. Sim. Se a gente vai falar do Brasil... De Istambul. Exato. Então, nosso voo era de Istambul. Então, não tem carimbo no passaporte. Israel é a mesma coisa, a gente recebe um cartão. A gente ainda não foi pra lá, a gente quer ir. Mas na mesma viagem, não é recomendado de forma alguma. Não tem por que você fazer isso. E não são só esses dois, existem mais vários outros países no mundo, tá? Muito bem, dona Renata. A Verusca quer saber mais ou menos os custos que envolve a viagem, né? O que estava incluso nesse pacote. Acho que o que estava incluso, a gente tinha um transporte, a gente estava com uma van super legal, um motorista extremamente cuidadoso. O trânsito lá nas estradas é bem civilizado, muito legal. Na cidade, eles não têm a cultura de parar para o amiguinho atravessar a rua. Não tem farol. Não tem semáforo. Não tem faixa de pedestre, mas a faixa, tipo, só atravessa aqui. E aí o guia falava, fica do meu lado. Aonde eu pisar, você pisa do lado. Então, eu ia assim, é um esporte radical atravessar a rua. Eu tinha medo de atravessar a rua, gente, um medo. Eles não param, não. E assim, não faz a menor menção de cutucar no freio, nada. Eles se bobear, acelera mais. Eles passam. A rua é do motorista. Você vai se desviando ali. Então, a gente tinha a van com o motorista. Sempre a guia bilíngue, a guia falava muito bem espanhol. E ela tinha uma cultura muito legal, cara. A parte histórica que ela passou pra gente, a parte política do Irã, a parte histórica da Pérsia antiga, ensinou a gente a fazer números em persa, as letras em persa, a começar a escrever. E ela foi se empolgando, porque a gente foi se interessando e ela foi mostrando. Então, o pacote incluía transporte, guia, a maioria das alimentações e hotel. Então, praticamente parte terrestre completa e a gente fez via agência. Todas as atrações. A gente às vezes parava, quero tomar um café, ela pagava o café, a gente parava em algum lugar, ela arcava com toda essa parte. E a nossa ficou em $3.000. Tinham várias, você podia escolher o tipo de hotel e tal, foi o que eu falei. Foi a viagem mais cara que eu já fiz, tá? Lua de mel, então a gente se deu alguns luxos. Aliás, a gente ganhou muitos presentes, eu tenho muito que agradecer os nossos padrinhos, né? O nosso casamento foi super pequenininho, só para padrinhos, e os presentes foram todos convertidos na lua de mel. Então, nós ganhamos muitos passeios, muitos jantares, muitas coisas. Então, ficou em $3.000, tá? Esse combo, sem os aéreos, tá? Sem passagem aérea, mas com esse trânsito interno, com todos os passeios, acho que não teve nenhum, né, que a gente pagou. Nenhum, nada. Não, teve acho que o do tempo lá, que ele falou, tá fora do script, mas eu quero levar vocês numa atração a mais, tá fora do coisa, a gente comprou. A gente quis, muito legal. Muito legal. E aí o motorista, 2 guias, né, o tempo inteiro com a gente, hotéis 5 estrelas o tempo todo, a gente ficou no hotel mais chique do Irã, por 3 noites, que é em Isfahan. Então, assim, não tem nem o que falar. Assim, a gente realmente foi a lua de mel dos sonhos. Foi tipo, tem gente que sonha ir pra Maldivas, foram as minhas Maldivas. Tem uma pergunta muito legal aqui, que a gente esqueceu de falar. A Meire tá perguntando assim, e a questão de internet lá, como é? App, celular, tradutor, Maps, o que funciona e o que não funciona? Vamos lá. Essa é muito legal. YouTube, quase chorei, né? Porque deixei vídeo pra subir, ia fazer live, esquece, não existe YouTube. Não existe TikTok, não existe Facebook. Twitter. Não existe Netflix. Não existe. A única coisa que existe é Instagram e eles são vidrados. Amam Instagram. o Instagram. Amam. Você vai conversar com alguém, ele não te pergunta nem o nome, ele fala, me segue no Instagram, me menciona no Instagram. Eles amam. Eles querem que a gente siga, que você... Eu conheci várias meninas no hotel, super legais. Fazendeiro, no meio do nada, ele tem escrito, você chega na fazenda dele, tem lá o @Sassam Yazid. Muito legal, muito legal. Não, eu precisei fazer pagamento pelo banco, esquece. Aplicativo do Itaú, não funciona esquece, nada. Não funciona. Então, assim, a internet é hiper limitada por conta do embargo também americano, né? Então, tem até aquela história da internet satélite que querem colocar e tal, mas não tá funcionando. A internet nem é 3G, é tipo, antes do 3G, o que era?
quando ela fica com... É outro nominho, né, que fica escrita HS, sei lá, que eu não comprei sei, eu chip. lembro. Então eu cheguei Mas lá, já eles- comprei o chip, o Eles WhatsApp usam muito funciona, VPN lá. que é Os crime iranianos usam muito VPN pra para poder poder ver alguma coisa de alguma fora. coisa. Mas assim, eu não entrei em YouTube, não entrei em nada. App, né? App, então, um banco super complicado. Tradutor tranquilo. Então, eu usava o Google Tradutor. Então, muitas vezes eu faço aquele de imagem, né? De foto, pra ler em persa. Aí, pra tentar entender. Mas aí tinha palavra que era tão difícil que, tipo, mesmo traduzida a palavra não fazia sentido pra gente, sabe? A gente falou um pouco de comida. A gente tem que fazer um pra falar de comida. Tem que fazer um pra falar de comida. Maps também. A gente usou. Não existe, né, gente? Como chama? Não existe Uber. Não existe nenhum tipo de serviço. É Táxi tem táxi da bastante. rua. E Maps, é super tranquilo. Eu usava o Maps do Maps usava Google bastante. normal. Tranquilo, esse é liberado. Era muito doido isso. Ia fazer pesquisa. O que é tal coisa? Esquece. Esquece. Travado, é Travava. verdade. Era muito doido. Eu acho que isso daí é muito interessante mesmo, porque a gente não sabia muito como ia ser. A gente sabia que ia ter pouco acesso às coisas, mas saber que eles são vidrados por Instagram foi muito engraçado. Não, e os meus números aqui no YouTube, gente, por isso que eu peço, pelo amor de Deus, deixem o like. E tem uma coisa muito, muito maluca lá. A Rê trabalha com isso, então ela sente, obviamente, muito mais. Mas eu vou dar a minha versão pessoal disso daí. Quando nós estávamos no Irã, por exemplo, no meu Instagram tem lá 2.700 pessoas. Quando eu coloco um story aqui no Brasil, sei lá, vai 700, 800 pessoas visualizam. Lá no Irã, mostrava pra rede, tinha 30, 35. Então eles não entregam. Quando você tá lá, e acho que eles te localizam que você tá postando do Irã, não entrega para quem tá fora, mesmo sendo seguidores, tal, eles não entregam, sei lá, acho que quem via era porque pesquisava, eu acho, ou quem era muito, muito próximo mesmo. Exato, exatamente. E aí, tanto que eu falei, pelo amor de Deus, deixa o like, inscreva no canal, compartilha, sabe? Faz um comentário que já ajuda pra caramba aqui nos comentários. Porque, gente, as minhas visualizações, tipo, eu estou sem salário esse mês, porque caiu tudo, assim. Despencaram. Despenca muito. A gente chama de shadow ban, né? Quando você entra em sombra, assim, que é bem prejudicado. Mas trabalhar, vamos lá, vamos pôr tudo pra cima, porque valeu a pena. E aí a gente tem que voltar a focar. A Célia, linda, beijo. E a questão que ela falou aqui que... $3.000 por pessoa, Verusca, é isso mesmo. A Cintia falou que a viagem pro Irã que a gente fez quebrou vários paradigmas e preconceitos que ela tinha também. Meu, é animal, cara, porque o meu quebrou minhas pernas mesmo, assim. Eu cheguei com um escudo mesmo. Falei, puta, a gente vai tomar porrada aqui. Vai ser punk. E foi muito, muito suave. Muito legal. Ai, foi maravilhoso. Ai, Verusca, que felicidade. Obrigada, viu? É isso que eu queria, essa vibe, né? Se desse pra vocês entrarem, seria maravilhoso. Porque realmente eu quero usar essas lives pra gente poder bater mais papo. Eu pensei em fazer pelo menos uma vez por mês uma live dessa. Claro, com o Tatá, com quem vocês quiserem também que participem. Eu pensei, a gente pode fazer um dia sobre série, a gente pode fazer sobre livro, sobre filme, né? Trazer um pouco de outros países também que a gente já visitou. O que vocês quiserem. A gente tem que falar de comida. Eu até chamei a Lari pra fazer uma próxima com a gente, né? Que tava lá com a gente, ela é chefe de cozinha. Pra ela contar um pouco mais da comida, porque eu entendo de comida assim, ó, comi, gostei, é bom, ok. Não entendo muita coisa, não. Mas aí o açafrão de lá é o melhor do mundo. Ah, e deixa eu contar uma coisa que foi muito legal, que vai ter live em breve. Estávamos nós no Terã, a gente já tinha se dividido, porque chegou um momento que nós nos dividimos desses amigos, né? Eles continuaram para um lado e a gente foi para o outro, porque a gente voltou para Paris. E aí a gente estava lá numa mesquita enorme, no Terã, que é a capital do país. Conversando, a gente não encontrou nenhum brasileiro em nenhum momento da viagem. Nenhum. Só nós estávamos juntos. Daí a gente escuta. Não, brasileiro? De onde vocês são? Aí a gente olhou. Ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Eu até vou pegar o nome. Ele já me mandou uma mensagem que ele também já tá aqui no Brasil. Vai contando, Tatá. Então, eu tava falando pra Rê que eu ia pegar água. Lá tem muito bebedor de água em todo lugar. E aí a Rê falou assim, pega água e tal. A gente tava falando em português. O cara atrás falou, meu, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são brasileiros? Estamos de lua de mel. Ele, mas como assim? Aí a gente começou a falar tudo. Ele falou, meu, o povo tem que vir, tem que conhecer, a gente tem que divulgar o que é o Irã de verdade. Eles são iranianos, estão há 33 anos no Brasil e voltaram para visitar a família dela. Eles estão visitando a família dela lá.
Então eles vão periodicamente pro Irã, mas assim, eles nunca tinham encontrado brasileiro lá, então para eles foi uma baita surpresa. E ele tem um canal do YouTube aqui no Brasil também, que fala sobre a comunidade muçulmana aqui no Brasil, e ele falou até do açafrão. Ele falou, meu, a gente tem que introduzir o açafrão de verdade no Brasil, não aquela cúrcuma que a gente come, a gente tem que ter o açafrão iraniano. Todo mundo fala que o melhor açafrão do mundo é o espanhol, mas não é, tudo iraniano que levam para a Espanha e põe lá um selo. Então ele contou bastante essa parte da culinária aí que a gente pode deixar para uma próxima live. Ele chama Nasser Khazjari. Tá fácil de falar. Tá aqui, ó. Mas já até deixei aqui marcado que ele me mandou um áudio e eu ainda não escutei, estou em dívida. Vou escutar pra gente marcar aí esse encontro aí, fazer essa live, certo? Gente, obrigada. Vamos descansar. Eu tô assim, não tô gripada, mas tô um pouquinho resfriadinha. A gente recebeu meus pais aqui pra mostrar foto, contar. Tudo que a gente contou pra vocês, a gente contou pros meus pais, né, agora à tarde. Até a Área, minha sobrinha de pelos, veio, foi uma festa aqui em casa, tava uma delícia, tava morrendo de saudade deles. Agora a gente vai descansar. Amanhã a gente tem um encontrinho pra falar de produtividade, porque a gente vai começar com pé direito e com foco total, já focando agora no segundo semestre. Amo vocês, fiquem. Essa semana vai ter muitos vídeos, 4 vídeos eu tô preparando pra vocês, então vai ser muito bom. E já quero começar a editar no final de semana os vídeos do Irã, né? Porque tá merecendo, eu tô morrendo de vontade de mexer nesses vídeos. Obrigada pelas perguntas. Desculpa se a gente não respondeu alguém. Qualquer coisa, pergunta aqui que a gente vai responder. E fica pra próxima, aguarda a pergunta que a gente continua respondendo, ok? Beijo, meus amores, até a próxima. Muito obrigada pelas perguntas, obrigada pelo carinho e obrigada por nos escutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Latinha. Tchau.